Diante da invasão brasileira digital a Portugal, através do meme conhecido como Guiana Brasileira, mas não apenas Guiana Brasileira, Pernambuco em pé, faixa de Gajos, Rio de Fevereiro e por aí vai, Portugal se organizou, se mobilizou e se levantou, o levante português contra a ocupação digital brasileira. Claro, tinha que ter uma resposta, óbvio que tinha que ter uma resposta, e a gente vai colocar aqui uma resposta, a que eu achei mais legal, mais inteligente. É claro que é uma brincadeira, é claro que a origem dessa história é uma brincadeira. E é claro que tem uma provocação real. Claro, se fosse uma brincadeira total, completa e restrita, não teria provocado essa tamanha revolta e tamanha polêmica. Passaria desapercebido. Mas não, tem um pouco de verdade. Um pouco de verdade é que a origem dessa brincadeira é, é um pouco da resposta brasileira aos problemas de intolerância que estão acontecendo em Portugal. Não que não haja razão para algum desconforto português, claro. Há um excesso, abuso, enfim, tudo isso acontece. Mas a grande maioria deles é injustificável. É aquela culpa teórica do imigrante culpado por tudo, uma grande bobagem, né? Uma grande bobagem, uma nação que precisa de imigrantes para se manter, uma população idosa, enfim, os problemas da Europa continental, comuns à Europa continental. É claro que, na verdade, no vídeo passado que você encontra no card aí em cima, e aí na descrição desse vídeo também, é claro que eu dei a minha cutucada histórica. Não, eu nem tratei muito da questão da origem desse meme, da questão é, dos preconceitos, da intolerância que os brasileiros vêm sofrendo em Portugal, da irracionalidade. Não que a questão não precise ser discutida, não que a questão da cultura portuguesa não tenha que ser mantida, tudo isso tem que ser discutido, avaliado, uma discussão. Há um fluxo de pessoas muito grande para Portugal, isso tem que ser discutido. A intolerância é injustificável, não cabe aqui. É, mas a minha provocação naquele vídeo nem foi essa, foi uma provocação histórica, da dívida histórica mesmo que existe e que não é reconhecida, é negada veementemente, de maneira ignorante mesmo, né? Uma maneira simplória, pueril daquelas pessoas que não querem identificar a razão pela qual o Brasil tem vários problemas sociais. E é óbvio, você não precisa ser um PhD para descobrir isso. Na verdade, você precisa ter vontade, né? Você precisa ter vontade de descobrir a história e não se esconder dela. E a gente deu essa provocada. É claro, eu, Fabrício, fui lá e dei essa provocada e vou fazer sempre. Essa provocada histórica faz parte da minha personalidade, a identificação dos problemas. Eu não acredito e me incomoda fortemente duas coisas nessa discussão sobre a cultura brasileira, a questão da imigração, a questão dos preconceitos, etc. A primeira é a negação dos problemas históricos brasileiros causados pelo sistema colonial, que se nega, né? A Europa nega isso. Não é só no Brasil não, tá? Os países europeus, eles negam isso veementemente, essa união protecionista deles, de negar as culpas históricas que eles têm. E eu também, da mesma maneira, o mesmo repúdio que eu tenho desse protecionismo, eu tenho do brasileiro que se acha inferior. Não, nós somos inferiores. Não. Essa bobagem, esse sentido de inferioridade, esse sentimento de inferioridade, tem a mesma origem, tá? É a origem protecionista lá em cima. Quando a Europa nega o problema histórico, ela automaticamente está dizendo que nós somos inferiores porque nós não conseguimos nos organizar. Mas esse vídeo não é sobre isso. Você que ficou aqui até agora, não. Esse vídeo é porque nós separamos uma resposta de Portugal no mesmo tom, inteligente. E, em nome da justiça, nós vamos colocar aqui no canal, né? Exatamente a resposta portuguesa. Aí, os nossos irmãos portugueses, é a resposta ao meme da Guiana Brasileira. E a gente vai colocar na tela agora. É aí do programa Manhãs da Comercial com Manuel Cardoso.
No ciberespaço brasileiro emergiu um meme que tem gerado polémica. Basicamente, para milhares de internautas do país irmão, o território em que nos encontramos já não se chama Portugal, mas sim Guiana Brasileira. Sim. Eu aceito que sejamos um Estado do Brasil se o Brasil aceitar que é um Estado dos Estados Unidos, porque há muita influência americana no Brasil. Tu não me digas que tens aí um nome para o Brasil caso fosse um Estado dos Estados Unidos. Não, tenho 12. Vamos! 12! Ora bem, 12. Vamos ver. Texas do Sul, Novo México, Fun Kentucky, Puerto não assim tão rico, Havaí que é tua Tafarel, Brasília é nós, Jorge Amado, Alabama Malhação, Capivar Arizona, Califórnibus, Guam Santana ou Mississippi do Pica-Pau Amarelo. Pronto, agora é escolher. Simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional. Inteligente, criativo e verdadeiro. O Brasil é mesmo o quintal dos Estados Unidos de muita coisa. O soft power americano tomou o Brasil. Não é uma coisa de muitos séculos, é uma coisa do século passado mesmo. A grande invasão americana. Ainda há no Brasil muita influência portuguesa e francesa, europeia, obviamente, do sistema educacional, de alguns hábitos e costumes, mas há sim uma invasão americana muito forte. Atualmente, inclusive, incentivado por uma parte da população que venera os Estados Unidos e tem muito pouco criticismo, muito pouca crítica ao modo de operação americano, né? Do expansionismo cultural americano, que é um trator, né? É um trator na velocidade, no tamanho, no objetivo, nos meios e nos veículos, e de fato tomou o Brasil mesmo. E essa crítica portuguesa é sensacional, porque é verdade. Não tem como negar. Não tem como negar. É claro que, por exemplo, Portugal também é um grande quintal da Inglaterra, né? Foi por vários séculos, né? Tem uma passagem, eu inclusive separei para ler aqui, mas eu não vou ler. Eu estava lendo de manhã esse livro eu tenho desde a 7ª série. Eu estudei para entrar no Colégio Naval no Rio de Janeiro, e em Angra dos Reis, na verdade. Passei, mas não, né? Tive que fazer um esforço para não ir, na verdade, mas depois eu conto essa história. Esse livro aqui, ó, chama Panorama da História do Brasil, e o autor é Guilherme de Andréa Frota. E esse livro é sensacional porque eu conheci o autor era professor do Colégio Naval lá no Rio de Janeiro, e ele deu uma palestra uma vez pra gente, e ele contou como ele escreveu esse livro. Esse livro é baseado inteirinho, não em outros livros, mas no levantamento documental. E tem umas passagens engraçadíssimas aqui, inclusive falando da transição, do processo de transição da subserviência portuguesa à Inglaterra por séculos, essa transferência dessa subserviência para o Brasil e depois do Brasil para os Estados Unidos. E achei muito legal, muito interessante. E me lembrei, quando eu vi essa resposta aí do o Novo México, sensacional, né? Sensacional. E os outros nomes todos, né? Texas do Sul, enfim. Eu me lembrei desse livro e até hoje de manhã voltei a lê-lo para achar essa passagem. Eu achei essa passagem que fala da subserviência e do grande quintal, né? E essa crítica de Portugal é sensacional. E é verdade, e é legítima, e precisa ser caracterizada, entendida, compreendida. Qual é o impacto disso na vida do brasileiro no Brasil, do imigrante, daquele que sai do Brasil indo para os Estados Unidos como um grande modelo conceitual e social, e quando chega nos Estados Unidos se depara com uma sociedade também muito desigual, também com seus problemas raciais e sociais, uma sociedade diferente daquilo que é idealizada pelo quintal. O Brasil é de fato mesmo o quintal, e é um quintal, e assim, quando eu disse no começo do vídeo que uma parcela da população venera os Estados Unidos, uma parcela da população pode gostar dos Estados Unidos, pode achar sensacional, tem todo o direito, e os Estados Unidos, a sociedade americana, tem vários pontos positivos, tem vários pontos admiráveis mesmo,
Mas é preciso ter um olhar crítico também, aquilo que serve, aquilo que não serve, aquilo que é problemático. Não é uma sociedade sem erros. E é uma sociedade, sim, que colonizou o Brasil culturalmente nos últimos 70 anos, fortemente, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial. Uma avalanche muito bem captada pelos nossos irmãos portugueses aí da rádio Manhãs da Comercial. Imagino que a rádio seja rádio comercial, né? E captaram muito bem os nomes, a brincadeira, o conceito, e é assim que deveria ser, uma resposta inteligente à brincadeira inteligente que o Brasil está fazendo, provocativa, histórica, né? Recebemos a resposta à altura, e é assim que caminha a humanidade, né? Com esse tipo de comportamento. O ideal seria que essas brincadeiras provocativas gerassem um pouco mais do que o meme, mas uma discussão profunda dos problemas sociais que enfrenta Portugal, os problemas sociais que o Brasil enfrenta, a origem desses problemas e uma maneira de, juntos, tentarmos melhorar ambas as nações, ao invés de ouvirmos, né, essas agressões deliberadas que acontecem lá e que aconteceram nos comentários do vídeo passado, que, por sorte ou por talento do YouTube, a vasta maioria dos e-mails são bloqueados automaticamente sem que eu precise retirá-los. Então, muito obrigado a você que nos assistiu. Antes de você sair, você deixa seu like, você se inscreve no canal. Se você tem um tópico que você gostaria que nós tratássemos aqui no canal, entre em contato com a gente. Você pode se tornar um Patreon aqui do nosso canal. Há maneiras de fazê-los, você pode fazer através do Pix, um superpix, fc@gmail.com, aí para a galera do Brasil. Se você está fora do Brasil e tem um tópico que você gostaria de conversar com a gente, buymeacoffee.com/deforapradentro, ou, se você está no Brasil, livepix.gg/deforapradentro.com. Você pode virar um Patreon aqui do canal, você pode ajudar o nosso canal, você pode sugerir pauta, você pode mandar uma pergunta para a gente, você pode marcar uma hora com a gente para a gente conversar a respeito da vida fora do Brasil, contar um pouco desse processo de imigração. Enfim, você pode ajudar, dar uma força para o canal e ainda sugerir uma pauta aqui para a gente e ter a certeza que a gente vai comentar. Você pode entrar em contato com a gente, trocar uma ideia com a gente e a gente tenta responder todos os e-mails e todas as mensagens, tá? Se você quiser mandar um e-mail pra gente, tá aí, ó, canaldefora-pra-dentro@gmail.com. Grande abraço aos nossos amigos portugueses, sem mágoa, sem ressentimentos. Continuem criativos na resposta dos memes. Um abraço aqui do Fabrício brasileiro aos irmãos da Guiana brasileira. Fui.